E você aí de casa, está trabalhando, foi demitido, tem dúvidas sobre seus direitos trabalhistas? Hoje nós convidamos o advogado Dr. Rafael Nascimento para responder as suas perguntas. Portanto, tem dúvidas sobre o tema? Vai ligando. 3376-0123. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Sempre quando a gente fala em trabalhista, bomba de perguntas, né? Porque são várias as perguntas, né, doutor? São várias situações, né? E a gente está aqui para responder. Vamos lá. A Márcia colocou o seguro da empresa no nome de apenas um filho, mas tem outros dois. Se esse filho morrer, por exemplo, os outros dois têm direito a alguma coisa? Olha, seria interessante ela regularizar essa situação de seguro, que é um contrato que ela tem com a empresa, e fazer a inclusão dos outros dois filhos, para não ter nenhum problema com relação a isso. Depois, judicialmente, ela vai ter que discutir se teria direito os outros filhos ou não, e se os filhos vão passar por alguns problemas processuais para poder ter acesso a esse direito. Eu acredito que o seguro aí seja com relação à vida dela, caso... Ela não fala o que foi, né? Então, se for um seguro de vida dela, caso ela venha a falecer... Doutor, deixa eu só pegar esse microfone que está aqui atrás do senhor. Claro. Nós estamos ao vivo e o seu microfone está falhando. Eu vou pedir para o senhor falar com esse, por favor. Então, melhorou? Agora sim. Então, a melhor sugestão para o caso dela seria fazer a inclusão desse seguro, dessa cobertura também com relação aos demais filhos. Não é que os dois filhos vão estar descobertos caso aconteça alguma coisa, mas o processo vai ser mais difícil, é isso, né, doutor? Mais difícil porque eles não estão previstos na pólice, no contrato que ela tem com relação à empresa. Então, Márcia, regulariza que vai ser melhor, né, para todo mundo. Franciele foi mandada embora no período de experiência, mas estava grávida. Tem algum direito? Quais são eles, doutor? A gravidez, independentemente de ser um contrato de experiência ou não, ela gera estabilidade no emprego. Então, o primeiro ato que ela deve fazer é comunicar à empresa, se ela já não tiver comunicado, de que ela está grávida. Comunicando, a empresa tem por obrigação reintegrá-la ao posto de trabalho. Ela volta a exercer a atividade dela normalmente. E se ela não quiser, doutor? Porque daí gera um desconforto também, né? Tá, a única opção dela não querer é caso haja por parte da empresa a colocação de alguma oposição, a empresa vai tratá-la de uma forma negativa, só que daí, infelizmente, ela vai ter que discutir isso na Justiça do Trabalho, que o primeiro direito de quem tem estabilidade é de ser recolocado no posto de trabalho. Não dá para se pleitear diretamente uma indenização. Primeiro, a reintegração ao posto de trabalho. Se a empresa se negar, ou se não houver clima, conforto, e isso tem que ser provado, aí ela passaria a ter direito a uma indenização. E essa reintegração, ela tem por quanto tempo, doutora, ela tem esse direito de voltar? É interessante não demorar muito, porque à medida que ela espera passar o tempo para depois ir atrás de algum direito, subentende-se que ela foi omissa, que ela não estava precisando tanto assim. Pelo menos é o entendimento que a gente vê muitas vezes em processos trabalhistas, em que a mulher deixa para ir reclamar a estabilidade depois da criança já ter nascido, por exemplo. Aí perde o efeito, a proteção é durante a gravidez, que é uma proteção para ela enquanto mãe e também para a criança que está sendo gerada. Tem que correr então, né? É interessante ser o mais rápido possível. Renata está registrada há 1 ano e 5 meses como empregada doméstica. Ela tem direito ao seguro-desemprego? O seguro-desemprego, a partir do momento que tiver recolhimentos de fundo de garantia por parte do empregador, ela passaria a ter direito de seguro-desemprego caso ela seja dispensada sem justa causa. Se ela pedir demissão ou se houver uma justa causa, aí ela não teria direito. Se ela for dispensada e há os recolhimentos de fundo de garantia mensalmente, numa conta para ela junto à Caixa Econômica Federal, ela, enquanto doméstica, também tem direito a seguro-desemprego. João, ele quer saber como calcula o extra de final de semana. A hora extra, se é isso que ele está perguntando, a hora extra, primeiro ele tem que saber o número de horas extras que foram praticadas. A jornada dele, não sei se é de 8 horas ou 44. Não fala nem a profissão dele. Vamos pela regra, 8 horas diárias e 44 semanais. Então, se chegando sexta-feira ou sábado, meio-dia, ele já trabalhou 44, tudo aquilo que ele trabalhar mais será extra. Aí ele tem que pegar o salário dele, fazer uma divisão pelas horas mensais trabalhadas, ver o valor da hora e quantas horas extras ele fez. Eu sugeriria a ele, se ele tem uma profissão registrada, compareça ao sindicato da categoria, porque geralmente os sindicatos fazem esses tipos de cálculos trabalhistas. Auxilia, né? Já indica a ele quantas horas ele está fazendo, se são horas permitidas. A lei permite só até 2 horas extras por dia.
Então, é interessante ele procurar o sindicato da categoria ou um advogado da área trabalhista, porque cálculo demanda um pouco mais de cautela, um pouco mais de tempo. A Valéria está afastada há 5 meses do trabalho por depressão. A volta está marcada para novembro. Quanto tempo a empresa tem que ficar com ela antes de mandar ela embora? Bom, se ela está afastada pela Previdência Social, se esse afastamento é pela Previdência Social, acredito que sim. Acredito que sim, para ficar tanto tempo, né? Muito longo. E se na Previdência Social foi constatado como doença profissional, que é uma doença que você desenvolve pela sua atividade profissional, ela teria usufruto da estabilidade. Retornando da alta da Previdência, ela teria 12 meses de estabilidade no emprego. Mas veja, são 2 poréns. Se ela foi afastada pela Previdência e se foi condicionado a uma doença profissional. Muitas vezes não é. Muitas vezes a pessoa entra com auxílio-doença normal, não vinculado ao posto de trabalho, e aí essa pessoa tendo alta não teria estabilidade no emprego. Caso ela seja dispensada e ela acredita que essa doença tem a ver com a atividade profissional, ela terá, infelizmente ou felizmente, o direito ao acesso à Justiça do Trabalho para discutir se essa doença é profissional ou não. Tem muita gente que tem medo, né, doutor, de entrar na Justiça, ficar feio, né, perante os outros empregadores, mas isso é um direito, né? Não só um direito, como uma necessidade, porque a partir do momento que você se omite em procurar o seu direito, você abre margem a que o seu direito não seja respeitado. É como se você abrisse mão dos seus próprios direitos. É isso mesmo. O canal, infelizmente, que acaba tendo, é um processo judicial. Eu falo infelizmente porque demanda tempo, tem um certo estresse, tem que comparecer ao Justiça do Trabalho, mas é o caminho que nós temos. Se você não for atrás dos seus direitos, infelizmente o juiz não vai até a sua casa. Isso é verdade. E nem a empresa, né? Nem a empresa. Infelizmente nem a empresa, né? Bom, doutora, a gente vai continuar com o nosso bate-papo, mas antes uma pequena pausa e já já a gente volta com mais Tira Dúvidas. Não sai daí não. 2h21, voltamos ao vivo com o nosso Tira Dúvidas sobre direito trabalhista. Tem dúvidas? Vai ligando pra gente, 33760123. Doutor, as perguntas não param de chegar aqui, viu, doutor? Agora, a Fátima é diarista, ela trabalha uma vez por semana e ela quer saber se tem direito a 13º e férias. Olha, nesse caso da Fátima, ela não teria direito porque o trabalho uma vez por semana ele não gera habitualidade. Não gerando habitualidade, não há vínculo de emprego. E para se falar em terceiro, férias, horas extras e todos os demais direitos trabalhistas, a gente precisa antes ter configurado o vínculo de emprego. E uma vez por semana não é suficiente para configurar. São quantas vezes, doutora? A partir de 3? 3 vezes é o que se coloca como regra, como um padrão, a partir de 3 vezes. Mas tem também se os dias são os mesmos, se tem um horário pré-definido. Então, em regra, 3 vezes por semana já consegue se falar numa habitualidade. Maria foi mandada embora quando estava grávida. Aquela mesma pergunta que a gente fez no outro bloco, né? Mesmo. Ela tem direito a alguma coisa? Como o doutor falou, tem, né, doutor? Tem direito à estabilidade no emprego, informar a empresa para ser reintegrada. Se a empresa não reintegrar, tem direito à indenização. Rosalina trabalhou 12 anos em uma empresa, há 8 está afastada. Se aposentou com auxílio-doença, mas a empresa não quer pagar o acerto. Tá certo isso, doutor? Essa questão envolve um aspecto previdenciário e trabalhista. Se há 8 anos ela está afastada, teria que se analisar se ela já está aposentada por invalidez. Sendo aposentada por invalidez, seria possível, então, a extinção do contrato de trabalho, porque houve um parecer da Previdência Social de que ela não tem mais condição de trabalhar. Então, aquele vínculo que estava aberto com aquela empresa pode ser extinto e recebido o acerto. Mas tem que analisar, nesse caso, se ela já foi aposentada por invalidez. Ela fala que já está, se aposentou com auxílio-doença. Então, aí receber o auxílio-doença não significa necessariamente que já foi aposentada por invalidez. São 2 benefícios diferentes. O auxílio-doença, ele apesar do tempo, que não é pouco tempo, 8 anos esperando. Ele ainda tem um aspecto provisório, ele tem um aspecto de reversão. A qualquer tempo a pessoa pode passar por um tratamento médico, quem sabe, e voltar ao posto de trabalho. Então, precisaria analisar se é aposentadoria, em definitivo, aposentadoria por invalidez. Suzana está em licença maternidade, quer fazer um acordo porque não tem ninguém para cuidar da criança. Ela quer sair da empresa, mas a empresa não quer fazer esse acordo. O que ela faz, doutor? Tem que pedir as contas? Olha, infelizmente não há uma segunda via, além dela ter que pedir demissão, porque é um direito da empresa mantê-la. Ela está num período de licença maternidade, a empresa não pode dispensá-la. Não existe uma alternativa, a não ser
que ela tenha sofrido algum tipo de perseguição no ambiente de trabalho, algum tipo de discriminação por estar em licença maternidade, por ser recém-maternidade, no caso. Fora isso, se não tiver um ambiente negativo de trabalho, infelizmente ela vai ter que pedir demissão. Cristiane, é assédio moral a empresa te contratar para uma função e depois te pedir outra? Não seria assédio moral, a gente poderia enquadrar na hipótese de desvio de função. Tá? O contrato de trabalho, ele é, como o próprio nome diz, um contrato onde a função a ser exercida é uma das cláusulas. Se você é contratado para uma função e tem que exercer outra, a qual você não gostaria, isso é desvio funcional. Desvio funcional pode gerar rescisão do contrato de trabalho, onde o empregado recebe todos os seus direitos, mas não seria assédio moral, a não ser que seja uma função muito degradante, muito diferente daquela que você foi contratado e visivelmente está sendo posta como um castigo para você fazer. Né? Um local fechado, uma salinha que só tem você, um cubículo onde você não consegue se comunicar com ninguém, é um ambiente até praticamente insalubre ali de trabalho, aí sim. Agora, um mero desvio funcional pode se caracterizar uma possível rescisão do contrato de trabalho, mas não um assédio moral. Renata, o patrão não paga o fundo de garantia, ela vai poder ter o seguro-desemprego? Não. Aí, quando a gente falou de fundo de garantia e seguro-desemprego, a gente estava mencionando a questão da doméstica. Isso. Mas nesse caso também, se não há depósito de fundo de garantia, quando for feita a extinção do contrato de trabalho, entregue as guias, ela não vai ter o que sacar. E geralmente o órgão que faz a concessão das parcelas seguro-desemprego, que é o Cine em Londrina, ele exige antes o saque de FGTS. Então ela já está perdendo a FGTS e vai complicar também nas parcelas de seguro-desemprego. Entrar em contato imediato com a empresa e, se não houver possibilidade, tem que entrar com uma ação. Lucinete ficou afastada por doença, o patrão descontou esses dias, está certo? A não ser que ela não tenha levado atestado, não tenha apresentado atestado médico, não tenha dado uma justificativa. Aí, nesse caso, não é que estaria certo, que se ela está doente, ela tem direito a faltar, mas ela foi omissa numa obrigação de mostrar o atestado médico, protocolar junto ao RH da empresa. Tem dia, quantidade de dias, doutor? Porque às vezes você fica... É muito discutido isso, porque alguns sindicatos prevêem prazo de 48 horas, mas é muito variável, porque se a pessoa estava internada, se a pessoa não tinha como se locomover, né? Ela não pode tem um mandar parente uma outra próximo, pessoa? mas se não tem um parente próximo, então acho que isso se resolve muito pela razoabilidade. Tá? A lei, ela tem o aspecto rígido, o que está escrito, mas também ela precisa da razoabilidade. Nesse caso, se ela ficou afastada e se ela tem condição de levar o atestado, imediatamente apresentar à empresa. Agora, se não levou, se não teve essa conversa... Aí não tem como a empresa saber, né? Porque a legislação fala que o atestado médico tem que ter uma opinião médica, um diagnóstico médico. Celso, está atrasada a transferência de valores de uma ação trabalhista. O que fazer? Desculpa, me perdoe. Está atrasada a transferência de valores de uma ação trabalhista. O que fazer? Transferência de valores? De uma ação trabalhista. Ao pagamento, talvez um acordo. Deve ser um acordo que foi feito. Quando é feito um acordo na justiça, tem prazo, tem data. Se o acordo não foi pago na data, geralmente se prevê uma multa, a gente chama de cláusula penal, e aí ele tem que entrar com o pedido no próprio processo dele para que a empresa realize esse pagamento. Subentendendo que é isso que ele quis dizer. A questão do atraso na transferência de valores. Se não for, ele pode também procurar um especialista para tirar essa dúvida, né, doutor? Orlando, quem está afastado pelo INSS perde as férias? Depende do prazo de afastamento. Até 6 meses, não. A partir de 6 meses, ele acaba tendo uma interrupção muito grande do contrato de trabalho e aí ele perde o direito às férias com relação à empresa. Então, até 6 meses, não. A partir de 6 meses, infelizmente, sim. Mandeli moveu uma ação há 15 anos. Pode caducar a ação? Nossa, 15 anos e não saiu ainda nada, né, doutor? Às vezes a empresa faliu, a gente não sabe. Se for trabalhista, não. A ação trabalhista, desde que ela já tenha sido apresentada, ela não prescreve. Ela não no termo, mas a gente, conforme fala no linguajar cotidiano, caducar. Ela não caduca, mas desde que ela já tenha sido apresentada. Apresentou a ação, não encontrou bens da empresa para penhorar, está tendo dificuldade no processo, na fase de execução, não prescreve. Mas é interessante tentar agilizar, procurar bens, tentar penhora em conta bancária, tem algumas alternativas. Tem que correr atrás, né, doutor? Não pode deixar também o processo lá dormindo, né? Ele não morre, mas ele dorme.
Tá certo, doutor. Queria muito agradecer a sua presença Eu que aqui agradeço. hoje, viu? Muito obrigada pela sua ligação. Se a gente não conseguiu responder a sua pergunta, infelizmente ela vai ficar guardadinha aqui, que na próxima com certeza a gente vai responder, tá?